Bom, pessoal, vamos para a segunda questão da série de exercícios de resolução para um movimento retilíneo uniforme. E eu gostaria de deixar uma dica para vocês. Assim, quando você terminar de assistir esse vídeo, tente resolver sozinho a mesma questão. Isso vai te ajudar e muito a fixar o conteúdo dessa questão. E lembrando que essas questões, essa série de exercícios que eu estou fazendo para vocês, serve como base para qualquer outra questão que venha a cair, a ser cobrada em um vestibular, em um concurso, ou seja cobrado para você, tá certo? A segunda questão diz: um ponto material se movimenta sobre uma trajetória retilínea e as diferentes posições ocupadas por ele sobre essa trajetória são dadas pela equação S igual a 20 menos 2 vezes T, unidades do SI. De acordo com essa informação, determine, letra A posição do ponto material no instante 5 segundos. Letra B. O deslocamento do ponto material entre os instantes 2 segundos e 6 segundos. Letra C. O instante em que um ponto material passa pela origem das posições. Essa questão ela é bem parecida com a anterior. O que muda é apenas as perguntas, que podem surgir. As perguntas aqui foram um pouco diferentes. Mas a questão diz que o móvel está se movendo em uma trajetória retilínea, de acordo com a função horária, de acordo com a equação S igual a 20 menos 2 vezes T. Vamos fazer algumas observações. Primeiro que ele diz que está no SI. Então, se está no SI, o espaço é em metros, o tempo em segundo e a velocidade é em metros por segundo. Segundo, que aqui está no formato da função horária do MRU, S igual a SO mais V vezes T. Observe que o espaço inicial, nesse caso, ele vale 20 metros e que a velocidade, ela é negativa, ela é menos 2 metros por segundo, tá vendo? Como tem um menos aqui, a velocidade ficou negativa. Então, esse movimento é um movimento retrógrado, velocidade negativa, movimento retrógrado, retroagir, não é isso? Voltar. Bom, isso aqui é só umas observações em relação à equação do movimento do objeto. Bom, e na letra A, o que ele quer saber? Aquela ideia de prever o futuro, Quer saber a posição do objeto no futuro. E quanto tempo no futuro ele quer saber? Ele quer saber ali em 5 segundos. Qual é a posição do objeto quando o tempo for 5 segundos. Isso aqui você já deve estar sabendo, como é que faz. A gente viu no exercício 1 lá a resposta desse tipo de problema. A gente só vai pegar o tempo, substituir na função horária e a gente vai encontrar a posição final. Então vai ficar S é igual a 20 menos 2 vezes 5. Agora é só resolver. Vai ficar S é igual a 20 menos 2 vezes 5, 10. Então, o espaço em que ele se encontra vai ser de 10 metros, beleza? Resposta da letra A, bem simples. Da letra B, você tem uma ideia bem mais interessante, porque ele está pedindo agora o deslocamento entre duas posições diferentes, entre 2 segundos e 6 segundos. O objeto ele está se movendo, correto? Beleza. Então, quando ele está em 2 segundos, quando ele passou 2 segundos, ele está numa posição. Passados 6 segundos, ele vai estar em outra posição. Ele quer saber justamente o deslocamento dessa primeira posição para a segunda posição. E lembre-se que deslocamento é o espaço final menos espaço inicial. Então, a gente vai ter que saber qual é a posição 6 segundos, qual é a posição no 2 segundos e depois fazer uma subtração. Vamos fazer isso? É bem interessante essa pergunta agora. Então, vamos primeiro calcular para quando o tempo inicial, que é de 2 segundos. E aqui a gente vai calcular para um tempo final, que é de 6 segundos. Para eu saber a posição, basta substituir na fórmula. Então vai ficar o espaço da posição inicial, da posição 1, vai ser igual a 20 menos 2 vezes 2. Não é isso? Então o espaço 1 vai ser 20 menos 4, o espaço da posição 1 vai ser de 16 metros. Tranquilo? Já daqui vai ser qual? Vou chamar de espaço 2.
vai ser 20 menos 2 vezes 6. O espaço 2 vai ser 20 menos 2 vezes 6, 12. Então, o espaço 2 vai ser 20 menos 12, dá 8 metros. O que é que significa? Se você observar direitinho, por se tratar de um movimento retrógrado, significa que ele está voltando para a origem. Então, ele tem uma posição inicial de 20 metros, mas à medida que o tempo vai passando, essa posição vai diminuindo. Observe que quando passou 2 segundos, ele foi para os 16 metros. Quando passou 6 segundos, ele foi para os 8 metros. Então, ele está voltando. Então, a gente vai fazer aqui mais ou menos o que está acontecendo. Imagina que eu tenho aqui a origem. O objeto começou inicialmente aqui, no 20 metros. E está se movendo para cá. O nosso problema diz o seguinte: quando ele estava no espaço 1, de 16 metros, e ele foi para o espaço 2, de 8 metros. Aqui era com tempo 2 segundos, aqui com tempo 6 segundos. Qual foi o deslocamento? O deslocamento, lembra que é o ΔS. E o ΔS é espaço final menos espaço inicial. Quem que vai ser o meu espaço inicial? O espaço inicial é justamente essa posição aqui, ó. Aqui é o início e aqui é o fim. Ou seja, então vai ser 8 menos 16. Então, o ΔS, o deslocamento nessa situação, vai ser menos 8 metros. Significa que dentro dos intervalos 2 e 6 segundos ele voltou 8 metros, beleza? Bem simples de fazer, não é difícil não, é só você ter a ideia na sua cabeça, fazer um esqueminha como eu acabei de fazer aqui, tranquilo? Lá a letra C, ele pede o tempo para que ele voltou para a origem, que ele chegou na origem. Lembra-se que ele está aqui no 20 metros e à medida que o tempo vai passando, ele vai se aproximando da origem. Ele quer saber realmente o tempo que ele chegou aqui. Qual foi o tempo que ele gastou para chegar aqui? Quando o objeto chega aqui, qual que é o espaço dele? O espaço dele vai ser 0. Então, se eu sei o espaço 0, é só eu substituir na fórmula aqui, ó, que aí eu encontro o tempo. Então, fazendo isso, vai ficar assim, ó. 0 é igual a 20 menos 2 vezes t. Aí agora é só eu isolar o tempo nesta equação para encontrar o resultado. O 20 vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 0 menos 20 é igual a 2 vezes t. Menos 2 vezes t. 0 menos 20 dá menos 20. Eu passo agora o menos 2 para cá, dividindo. Então, vai ficar menos 20 dividido por menos 2. O sinal negativo cancela, fica positivo. Fica 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, então o tempo vai ser de 10 segundos. Então ele precisou de 10 segundos para voltar para a origem. Então, tira um print agora da resolução, tenta resolver sozinho esse mesmo problema para fixar o conteúdo. A gente só aprende na prática. Tentar resolver agora para poder fixar o conteúdo. Tranquilo? Até o próximo exercício, questão 3.